Lia acorda diferente, sem o aperto dos outros dias. Havia algo diferente naquela manhã. Um peso que Lia não sabia nomear tinha simplesmente sumido. As mãos que tantas vezes ficaram tensas com contas, com medo, com o que os outros iam pensar, estavam soltas. Ela ficou só sentada, olhando a luz mudar, e percebeu que não havia urgência nenhuma empurrando ela para lugar nenhum. O café esfriava ali do lado, e pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha pressa de beber. Respirou fundo, e reconheceu aquela sensação estranha e boa. A base estava firme, e quando a base está firme, nasce espaço para outra coisa. Um caderno velho revela o que Lia deixou parado. Mexendo numa gaveta, Lia encontrou um caderno que havia esquecido, cheio de esboços, ideias, começos de histórias. Cada página era uma versão de si que tinha ficado para trás, deixada para depois, esperando o momento certo. Ela passou o dedo pelas páginas devagar e foi lembrando. Aquilo era o que ela queria fazer, antes que a vida pedisse outras coisas. Mas então, por que havia parado? A resposta chegou sem que ela precisasse procurar. Antes havia sempre algo mais urgente à conta, o medo, o grupo, o elogio que faltava. Agora não. Agora a escada havia subido um degrau a mais, e ela estava de frente para algo que não conhecia direito ainda. A pirâmide aparece e o quinto nível se revela. Sentada com o caderno na mesa, Lia deixou a mente viajar, e a pirâmide começou a se formar no ar diante dela. Ela já conhecia os 4 degraus de baixo: o corpo, a segurança, o pertencer, o ser reconhecida. Mas o quinto, o mais alto, acendia com uma luz diferente, mais suave e mais ampla, como se não coubesse num único ponto. Lia inclinou a cabeça. Aquele nível não pedia nada para fora, não pedia aprovação, não proteção, nem comida. Pedia algo de dentro, a liberdade de ser o que se é, de crescer na direção do que faz sentido. Autorrealização, a palavra soava grande, mas a sensação, Lia percebeu, ela já conhecia em pedaços. O topo só é possível porque os degraus de baixo aguentam. Era isso, o topo não flutua no ar. Ele existe porque há degraus embaixo sustentando o peso. Sem comida, sem teto, sem vínculos, sem respeito, o topo some. Não porque a pessoa não queira, mas porque não há chão para ele pousar. Lia tocou o primeiro degrau e sentiu o calor firme da base. Aquele calor havia custado trabalho, às vezes dor. Ela lembrou das noites em que a preocupação era outra, bem mais embaixo na escada, e como naquele tempo criar parecia frescura. Mas não era frescura, era simplesmente que a energia ia toda para o que ardia. Cada degrau consome o que tem. E agora, com os degraus de baixo firmes, havia sobrado energia, e esse excedente era justamente o combustível do topo. Lia descobre que a autorrealização é fazer do jeito próprio. Ela abriu o caderno num ponto em branco, e ficou um momento parada, sem saber por onde começar. Mas então notou, o silêncio não era bloqueio. Era liberdade. Ninguém esperava nada específico daquelas páginas. A caneta começou a mover sozinha palavras, setas, esboços sem forma certa, e ela deixou. Não era o resultado que importava ainda. Era o ato. Fazer porque queria, do jeito que saía, sem nota, sem plateia. Ela parou, olhou, e sentiu uma satisfação que não dependia de ninguém validar. Fazer como se quer, com o que se tem, sendo o que se é, isso era o topo. Era simples assim. Theo aparece e revela como o topo se mostra diferente em cada um. Foi então que Theo apareceu pela rua com a mochila grande, como que voltava de alguma coisa importante. Lia perguntou onde ele havia ido, e Theo contou sobre um projeto voluntário que vinha fazendo nos fins de semana. Onde você estava? Tive pouco essa semana. Ele falava de um jeito diferente do normal, mais leve, mais solto, como quem não está cumprindo obrigação, mas seguindo algo próprio. Tô ajudando a montar uma horta comunitária. Não paga nada, mas é o que mais me dá energia. Lia prestou atenção e reconheceu naquele brilho o mesmo que havia sentido de manhã com o caderno. O topo de Theo era uma horta, o dela um caderno. Formas completamente diferentes,
mas a mesma coisa por dentro. A liberdade de agir de acordo com o que se é, sem precisar de permissão. 3 faces do mesmo degrau, e Lia começa a entender a diferença. Na praça, Lia voltou a observar, mas agora com um filtro novo. Ali perto, um homem consertava bicicletas com uma calma de quem domina o ofício e sorria para si mesmo enquanto trabalhava. Mais adiante, uma jovem lia em voz alta para um grupo de crianças, e as crianças prendiam a respiração a cada virada de página. E um senhor plantava flores nas bordas da praça devagar, como se aquele gesto fosse um presente para quem ainda ia passar. Lia notou: talento era o que cada um sabia fazer bem, propósito era o porquê de fazer, e criação era o ato, colocar para fora o que estava dentro. 3 faces do mesmo degrau, e qualquer uma podia ser a porta de entrada para o topo. O topo é real, mas só aparece quando os outros degraus permitem. Mas então Lia viu uma mulher passar carregando sacolas e uma criança no colo, o rosto cansado, o tipo de cansaço que não é de um dia. Aquela mulher certamente tinha talentos, certamente tinha algo que queria criar, mas agora não havia espaço para isso. A pirâmide veio à mente de Lia, os degraus de baixo pulsavam forte, e quando pulsam assim, eles pedem toda a atenção disponível. Não era falta de vontade nem de talento, era que a escada pede o que precisa na ordem que precisa. A mulher dobrou a esquina e desapareceu, e Lia ficou com aquela cena na cabeça como um lembrete. Quem está no topo não chegou lá por ser melhor, chegou porque por ora os degraus de baixo estão sustentando. Lia entende que a autorrealização não é perfeição nem chegada. Ao reler o caderno, Lia bateu num trecho que não ficará bom, e o velho impulso de jogar tudo fora sussurrou. A mão parou. Ela conhecia esse impulso, a sensação de que se não é perfeito não vale nada. Mas então ela pensou, o topo não é um troféu de chegada, não é quando tudo ficou certo de vez. O topo é um estado de movimento, crescer, tentar errar, tentar de novo, sempre apontando para o que faz sentido. Ela riscou o trecho e reescreveu, não porque era obrigada, mas porque queria que ficasse melhor para ela mesma. E foi aí que entendeu, autorrealização não é destino, é direção, e ela estava indo. No fim, o topo não está acima dos outros, está dentro. A tarde caiu e Lia foi para a praça, como tantas outras vezes, mas desta vez com o caderno cheio. A escada invisível estava lá como sempre, só que agora ela via o 5º degrau de um jeito diferente, não como um prêmio distante, mas como uma possibilidade real que surge quando os outros degraus fazem o trabalho deles. A pirâmide completa brilhava, 5 níveis, nenhum mais nobre que o outro. Cada um necessário no seu momento. Ela escreveu no caderno, o topo não está acima dos outros, está dentro, esperando espaço. E por baixo menor, quase para si mesma, fazer como se quer, ser o que se é. A praça seguia cheia de gente em seus próprios degraus, e Lia no seu finalmente sabia onde estava. Aprenda mais em inema.clube.